Amado irmão, eu sei que muitos de vocês estão buscando respostas, buscam a direção de Deus para suas vidas e talvez você tenha se questionado: será que minhas orações estão sendo ouvidas? Será que estou orando da maneira certa? Hoje queremos refletir sobre um aspecto da oração que muitos negligenciam, mas que é vital para a nossa caminhada com Deus. A Bíblia é clara ao nos ensinar que a maneira como nos aproximamos de Deus em oração revela muito sobre nossa fé e nossa disposição de entregar nossas vidas a Ele. Será que estamos orando de maneira correta, com a reverência que Ele merece? Ou será que temos tratado a oração de uma forma apática, sem o devido respeito? A Bíblia nos adverte sobre isso. E hoje você será desafiado a refletir profundamente sobre a sua postura diante de Deus. A oração não é apenas um momento de palavras, é um encontro com o Criador, e precisamos entender o valor e a seriedade desse momento. Vamos juntos agora abrir nossos corações para entender a profundidade dessa mensagem e permitir que o Espírito Santo nos revele o que Deus deseja para a nossa vida de oração. A oração é, sem dúvida, um dos maiores privilégios que temos como filhos de Deus. Ela é nossa oportunidade de nos aproximarmos de seu trono de graça, mas também é um momento que exige uma postura de reverência. A Bíblia, com sua sabedoria infinita, nos ensina que a oração não é apenas um momento de petição ou necessidade. Ela é, na verdade, um ato de adoração, um momento sagrado em que nos colocamos na presença de Deus com respeito e humildade. O Salmo 95:6 nos lembra: venham, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Não podemos ignorar o fato de que a maneira como nos apresentamos diante de Deus reflete diretamente a condição do nosso coração. Quando oramos, estamos nos aproximando do Criador do universo, e essa realidade deve nos provocar um profundo respeito. Em muitos momentos de nossa vida, a oração se torna uma simples rotina ou até mesmo um ato mecânico, realizado em momentos de pressa ou distração. Contudo, quando refletimos sobre a postura que devemos adotar diante de Deus, somos chamados a uma oração séria e consciente, que vem do fundo do nosso ser. A reverência não se refere apenas ao gesto físico de se ajoelhar, mas sim ao reconhecimento interior da grandeza de Deus e da nossa total dependência dele. A história de Jesus no jardim do Getsêmani é um exemplo claro de como devemos nos aproximar de Deus em oração, no momento mais angustiante de sua vida, quando sabia que o sofrimento estava por vir, ele se retirou para orar. Em Lucas 22:42, ele disse: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, o Filho de Deus, não apenas prostrou seu corpo, mas também se prostrou espiritualmente diante do plano divino. Ele sabia que sua missão não seria fácil, mas sua postura foi de total submissão à vontade do Pai. A humildade de Cristo, em seu momento de maior sofrimento e incerteza, nos ensina que a verdadeira oração exige entrega. É um momento de reconhecer que não temos o controle, que somos totalmente dependentes de Deus e que nossa vontade deve se alinhar com a dele. Quando pensamos na postura de Jesus, somos desafiados a refletir sobre a nossa própria atitude ao orar. Estamos realmente colocando nossa vontade e desejos de lado, entregando-nos completamente à vontade de Deus? Ou, ao contrário, estamos orando de forma superficial, sem compromisso ou entrega genuína? Muitas vezes, somos tentados a tratar a oração como uma mera formalidade, ou até mesmo uma lista de desejos que esperamos que Deus atenda, sem que haja um real desejo de nos submeter ao seu plano. A Bíblia nos adverte contra isso, chamando-nos a um compromisso mais profundo. Uma oração que se reflete na maneira como nos colocamos diante dele.
A postura de oração não se refere apenas à nossa posição física, mas também à atitude do coração. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que oraram com um coração sincero e humilde, buscando a Deus em espírito e em verdade. Em 1 Timóteo 2:8, Paulo nos ensina: quero, portanto, que os homens em todo lugar orem, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Aqui, ele não está apenas falando de levantar as mãos fisicamente, mas de levantar as mãos de um coração puro, sem raiva ou mágoa, mas com uma intenção pura de buscar a presença de Deus. Porém, não podemos ignorar que muitas vezes em nossas orações buscamos apenas o que é conveniente para nós. Ao orar deitado, muitas vezes estamos também permitindo que nossa fé seja superficial. Essa postura de oração pode refletir uma falta de envolvimento emocional e espiritual. Orar deitado não nos desafia a colocar nossa mente e coração no lugar certo. Ao contrário, muitas vezes nos convida a orar de forma preguiçosa, sem a devida reverência. O deitar-se pode ser um reflexo de uma atitude de distanciamento ou até de comodidade, em vez de uma postura de adoração e humildade diante de Deus. Jesus, em sua vida de oração, demonstrou a atitude que devemos adotar. Ele não orou de qualquer maneira. Cada oração de Jesus estava cheia de propósito, sabedoria e entrega. Quando ele orou, suas palavras estavam alinhadas com a vontade do Pai, e sua postura refletia isso. Em João 17:1, Jesus começou sua oração dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Ele estava completamente ciente do momento em que estava vivendo e da missão que estava prestes a cumprir. Sua oração não era apenas uma busca por socorro, mas um momento de íntima comunhão com o Pai, onde ele se entregava totalmente àquilo que Deus desejava. Além disso, quando consideramos a postura na oração, devemos lembrar que Deus deseja que sejamos íntegros em nosso relacionamento com Ele. Em Mateus 6:6, Jesus nos ensina que a oração deve ser feita com sinceridade e privacidade. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Aqui, Jesus nos ensina que a oração não deve ser uma performance, mas uma expressão genuína de nosso coração. Não importa a posição física, mas sim a disposição do espírito. Portanto, ao refletirmos sobre a postura na oração, precisamos avaliar como estamos nos aproximando de Deus. Oramos com respeito? Oramos com reverência e humildade? Ou será que estamos tratando a oração com desdém, sem a devida consideração pela santidade de Deus? A oração deve ser um momento de entrega, não um ato mecânico. Quando oramos com a atitude certa, com a postura de humildade e submissão, Deus se aproxima de nós e nossa fé se fortalece. Assim, ao orar, lembre-se de que a maneira como você se apresenta diante de Deus reflete a condição do seu coração. A oração não é uma formalidade, mas um encontro real com o Criador. Não trate a oração como um simples ato de pedir, mas como um momento de adoração, entrega e submissão. Como Jesus, que se prostrou diante de Deus em completa humildade, também devemos nos colocar diante dele, reconhecendo sua grandeza e nossa total dependência. Que nossas orações sejam sempre sinceras, reverentes e comprometidas, refletindo a atitude de entrega e submissão que Deus deseja de nós. A oração é uma prática fundamental na vida cristã, mas como qualquer outro ato de fé, ela exige seriedade e dedicação. Quando nos aproximamos de Deus, devemos fazer isso com um coração sincero e com a plena consciência de que estamos nos dirigindo ao Criador do universo. A oração não deve ser tratada de maneira leviana, pois é um momento de encontro com Deus,
de busca pela sua direção e de transformação espiritual. Em Provérbios 15:8, somos lembrados de que o sacrifício dos ímpios é abominável para o Senhor, mas a oração dos justos é o seu prazer. Isso nos revela que a atitude com a qual oramos é de extrema importância. Deus não se agrada de orações que são feitas de maneira superficial ou descompromissada. Muitas vezes, nossa oração se torna um gesto vazio, especialmente quando não a tratamos com a devida reverência e seriedade. Orar apenas por hábito, sem uma real conexão com Deus, é como uma formalidade vazia. No corre-corre do dia a dia, podemos facilmente cair na armadilha de orar sem realmente entregar nosso coração a Deus. Esse tipo de oração, feita sem reflexão, sem entrega verdadeira, se torna apenas palavras soltas ao vento, sem efeito sobre nossa vida espiritual. Jesus, em sua vida, nos mostrou como a oração deve ser algo intencional e profundo. Ele orava com um propósito claro e com total dedicação. Em Lucas 6:12, lemos que naqueles dias Jesus foi para o monte orar e passou a noite orando a Deus. O Senhor nos dá o exemplo de uma oração persistente, de entrega total. Ele não se deixou levar pela correria do mundo, mas se retirou para um lugar de silêncio e intimidade com o Pai. Sua oração não era apática, era uma busca sincera pela vontade de Deus. E Ele nos ensina que devemos fazer o mesmo. Quando oramos de maneira despreocupada, não estamos apenas negligenciando o tempo com Deus, mas também estamos falhando em abrir nosso coração para a sua vontade. A história de Ananias e Safira, narrada em Atos 5, serve como um exemplo claro das consequências de uma atitude desonesta diante de Deus. Eles mentiram para o Espírito Santo, querendo enganar a comunidade e até a Deus. Eles fizeram um voto de entregar uma parte do dinheiro, mas mantiveram para si o que haviam prometido. Em Atos 5, 3 e 4, lemos que Pedro disse a Ananias: "Por que mentiste ao Espírito Santo, retendo para ti parte do preço da herdade? Enquanto ela permanecia, não seria tua, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este intento no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus." A atitude de Ananias e Safira não foi apenas desonesta, mas também demonstrou uma falta de seriedade em relação ao compromisso com Deus. Eles tentaram enganar o Senhor, tratando a obra de Deus de maneira superficial e descompromissada. A falta de reverência e de sinceridade nas suas ações resultou em um juízo imediato. Deus não tolera o engano nem a hipocrisia. A oração feita de maneira superficial, sem um coração puro, pode resultar em consequências graves, como vimos no caso de Ananias e Safira. Eles pensaram que podiam enganar a Deus, mas a verdade é que Deus conhece nossos corações e não aceita orações feitas com intenções impuras. Quando oramos sem sinceridade, nossa vida espiritual corre o risco de ser afetada. A oração não é apenas um ato de pedir, mas um momento de alinhamento com Deus, um momento de transformação. Orar de maneira descompromissada nos afasta desse propósito. Ao refletirmos sobre essa história, somos chamados a avaliar o estado do nosso próprio coração. Estamos orando com pureza de intenções ou estamos apenas cumprindo uma obrigação religiosa? Deus deseja que nos aproximemos dele com um coração sincero, disposto a se submeter à sua vontade e a ser transformado por sua graça. O perigo de orar sem a devida consideração também pode ser visto em nossa vida cotidiana. Quando tratamos a oração com negligência, ela perde seu poder transformador. Deus nos chama para um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele, onde nossa oração reflete um desejo genuíno de conhecê-lo mais e de ser moldado pela sua palavra. Quando oramos sem esse desejo sincero,
nossa oração se torna vazia e sem poder. O próprio ato de orar, sem a reverência adequada, se torna uma formalidade que não traz frutos em nossas vidas. Em Tiago 4:3, lemos: Pedis e não recebeis, porque pedis com maus motivos, para gastar em vossos deleites. Esta passagem nos lembra que a oração não é uma ferramenta para buscar nossos próprios interesses egoístas. Deus não nos chama para uma oração egocêntrica, mas para uma oração que busque a sua vontade e que nos transforme. Quando oramos sem o devido compromisso e sem reverência, estamos, na verdade, buscando atender nossos próprios desejos, sem considerar o que Deus realmente deseja para nós. A oração deve ser um momento de alinhamento com a vontade de Deus. Um momento de nos entregarmos à sua direção, sem interesses pessoais ou egoístas. A Bíblia nos adverte sobre o perigo de uma oração sem compromisso, mas também nos ensina o que fazer para evitar que nossa oração se torne uma prática vazia. Precisamos orar com propósito, com coração sincero e com humildade. A oração deve ser um momento de entrega, de sinceridade e de busca pela presença de Deus. Quando oramos dessa maneira, podemos ter a confiança de que Deus ouvirá nossas orações e nos guiará em sua vontade. Em Jeremias 29:13, Deus promete: Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Esta é a promessa de que quando oramos com sinceridade, com um coração aberto e disposto, Deus se revelará a nós. Em nossas orações, devemos buscar a transformação que vem da presença de Deus. Não devemos orar apenas para cumprir uma obrigação religiosa, mas para buscar um relacionamento verdadeiro com o Pai. Quando oramos de maneira sincera, nossa vida é transformada, nossa fé é fortalecida e nossa comunhão com Deus se aprofunda. Que possamos, então, sempre lembrar que a oração é um momento de entrega total, um momento em que nos aproximamos de Deus com humildade, reverência e sinceridade, buscando a sua vontade acima da nossa. Quando falamos sobre oração, é comum pensarmos nela apenas como uma forma de comunicação com Deus, um momento em que expressamos nossas preocupações, pedidos e desejos. Contudo, é crucial entender que a oração não é apenas um momento de falar, mas, sobretudo, um diálogo, um momento de profunda troca entre o ser humano e o Criador. Tiago 5,16 nos ensina: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aqui, a oração é descrita como algo poderoso, mas esse poder não vem apenas de nossas palavras. O verdadeiro poder da oração reside na sinceridade do coração e na disposição de ouvir a voz de Deus. O problema é que muitas vezes tratamos a oração como um monólogo, como se estivéssemos apenas falando para Deus, esperando que Ele atenda aos nossos pedidos sem que haja um momento real de escuta. Orar de maneira unilateral pode ser uma das armadilhas mais comuns que enfrentamos, especialmente quando oramos de forma apressada ou deitada. Quando nos colocamos nessa posição de conforto, muitas vezes nossa mente divaga e o momento de oração se transforma em algo mecânico, sem foco, sem entrega verdadeira. Nossa mente se dispersa e, em vez de estar verdadeiramente conectados com Deus, nos perdemos nas preocupações diárias, nos pensamentos passageiros. Jesus, em seu ministério, enfatizou continuamente a importância de ouvir a voz do Pai. Em João 10:27, ele disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui, Jesus nos dá um ensino profundo sobre o que significa ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Ele não está falando apenas sobre ouvir fisicamente, mas sobre ouvir com o coração, discernir sua vontade e permitir que Ele nos guie. Esse tipo de oração exige de nós uma escuta ativa, uma abertura para o que Deus deseja nos dizer.
Quando oramos, é vital que sejamos receptivos à sua voz. A oração verdadeira, portanto, não é apenas uma sequência de palavras ditas em um momento de aflição ou de necessidade. Ela é, na realidade, um espaço de intimidade e de conexão profunda com Deus, onde não apenas falamos, mas também ouvimos, refletimos e nos entregamos à sua direção. A oração é um tempo em que nos aproximamos de Deus com o coração aberto, desejosos de ouvir sua resposta e não apenas esperando que Ele responda de acordo com o que esperamos. Infelizmente, a falta de disciplina espiritual e a forma como abordamos a oração podem afetar essa dinâmica de escuta. Quando oramos deitado, por exemplo, é comum que o conforto nos leve à indiferença. Nossa postura física, muitas vezes relaxada, pode refletir uma atitude espiritual de desconexão. Não é à toa que muitos de nós nos sentimos distantes de Deus quando oramos de maneira preguiçosa ou superficial. Ao adotarmos uma postura corporal mais ativa e intencional, como ao nos ajoelharmos ou mesmo ao nos prostrarmos diante de Deus, nossa mente e espírito também se tornam mais focados e atentos à sua voz. A postura física pode influenciar diretamente a profundidade da nossa oração e a nossa capacidade de ouvir. A oração é, na verdade, uma prática que exige disposição e atitude de coração. Em 1 Samuel 3:10, vemos um exemplo maravilhoso disso quando Deus chama o jovem Samuel. O versículo diz: "Fala, Senhor, que o teu servo ouve." Samuel, mesmo sendo um menino, estava disposto a ouvir a voz de Deus. A resposta de Samuel é uma atitude que devemos adotar em nossa vida de oração. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Essa postura de escuta ativa é essencial em nossa caminhada de fé. A oração não deve ser apenas um momento de desabafo ou pedido, mas deve ser um espaço de verdadeira comunhão, onde falamos e também ouvimos a direção de Deus. Quando oramos, devemos estar conscientes de que Deus pode nos responder de várias maneiras, através de sua palavra, de um sentimento profundo no coração, através de outros irmãos em Cristo ou até mesmo de circunstâncias que Ele coloca em nosso caminho. A oração, então, não deve ser vista apenas como um pedido que fazemos a Deus, mas como um processo contínuo de diálogo. Em 1 João 5,14, somos lembrados de que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso significa que a oração deve ser alinhada com a vontade de Deus. E isso só acontece quando estamos em sintonia com Ele, ouvindo a sua direção. Jesus nos dá outro exemplo claro de como a oração deve ser um espaço de escuta. No Sermão do Monte, ele ensina em Mateus 6:6: "Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará." Essa passagem nos fala sobre a importância da intimidade na oração. Jesus nos ensina a buscar um momento de comunhão genuína com Deus, onde não estamos preocupados com a opinião dos outros, mas totalmente focados em nossa conexão com Ele. Esse é o momento ideal para ouvir a voz de Deus, longe das distrações do mundo. A verdadeira oração, portanto, é aquela que nos leva a um lugar de intimidade e de escuta, onde Deus pode falar conosco sem barreiras. É um diálogo contínuo em que falamos e ouvimos, em que expressamos nossas preocupações e nos colocamos receptivos à direção divina. E ao contrário do que muitas vezes pensamos, orar não é uma tarefa que deve ser apressada ou feita apenas por conveniência. Orar de maneira séria significa reservar tempo e espaço para essa troca com Deus, e estar disposto a ouvir e não apenas a falar. Em 1 Reis 19:11 e 12, vemos o exemplo de Elias, que após um grande momento de aflição e dúvida, procurou a presença de Deus.
A Bíblia descreve que o Senhor não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa voz suave e tranquila. Essa passagem é um grande lembrete de que Deus, muitas vezes, fala em momentos de quietude, e é preciso estar em silêncio e disposto a ouvir para reconhecê-lo. A oração não pode ser apressada ou feita sem atenção. Devemos aprender a parar, a ouvir e a discernir a voz de Deus, que muitas vezes vem em uma sussurrante brisa suave e não nos gritos do caos. Portanto, ao nos aproximarmos de Deus em oração, devemos nos lembrar de que é uma troca, um momento de diálogo. Não podemos ser como aqueles que apenas falam e se retiram, esperando que Deus apenas atenda aos seus pedidos. Em vez disso, devemos buscar a sua presença com a intenção de ouvir sua voz e de sermos guiados por Ele. A oração não é apenas um monólogo, mas um momento de profunda comunhão com o Criador, onde estamos dispostos a ouvir, a aprender e a ser transformados por sua sabedoria e direção. Em momentos de dificuldades, é natural que recorramos à oração, buscando consolo, sabedoria e direção de Deus. No entanto, o que muitas vezes acontece é que a oração acaba se tornando um último recurso, uma medida desesperada quando todas as outras opções parecem falhar. Isso revela o erro de tratar a oração como algo secundário, como se fosse uma opção quando não há mais o que fazer. A oração, em sua essência, não deve ser algo que apenas buscamos quando estamos no fundo do poço. Ela deve ser a nossa primeira escolha, a nossa prioridade diária, tanto nos momentos de alegria quanto nas dificuldades. A história de Elias e os profetas de Baal, registrada em 1 Reis 18, 26 e 29, serve como um poderoso contraste entre uma oração apática e uma oração cheia de fé. Naquele momento, Elias foi desafiado pelos profetas de Baal a provar quem era o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal oraram o dia inteiro, clamando e se cortando, mas, como esperado, não receberam nenhuma resposta. Suas orações eram vazias, sem poder, sem fé genuína, porque estavam se dirigindo a um Deus falso. Eles oraram de forma apática, sem o fervor de um coração sincero e comprometido com a verdade. Elias, por outro lado, demonstrou uma fé inabalável. Quando chegou a sua vez de orar, ele fez algo que chamou a atenção de todos. Ele não apenas orou, mas pediu que fosse derramado água sobre o altar, tornando ainda mais impossível que o fogo viesse de outra fonte que não fosse de Deus. Quando Elias orou, ele clamou com confiança, dizendo: Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que seja conhecido hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou o Teu servo e que fiz todas estas coisas por Tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me. Prino, Reis 18, 36, 37. E o fogo desceu do céu, consumindo completamente o altar. A oração de Elias foi fervorosa, cheia de fé e expectativa, e isso fez toda a diferença. Esse contraste entre as orações vazias dos profetas de Baal e a oração fervorosa de Elias nos ensina uma lição importante. A oração não deve ser apática. Ela deve ser uma expressão genuína de fé, com a certeza de que estamos nos dirigindo ao Deus que pode todas as coisas. A oração não é apenas um ato de falar, mas um momento de entrega, confiança e busca pela presença de Deus. Não importa o quão grande seja o desafio ou a dificuldade que enfrentamos, a nossa oração deve ser feita com fervor e expectativa de que Deus nos ouvirá e responderá de acordo com a sua vontade. Orar de forma apática é como orar sem realmente acreditar que Deus pode agir. Isso não significa que precisamos orar com palavras eloquentes ou de maneira dramática, mas sim com um coração sincero, ciente do poder de Deus e da sua capacidade de transformar nossas circunstâncias.
Quando oramos sem fervor, nossa oração perde seu poder. A oração se torna apenas uma repetição de palavras, sem verdadeira conexão ou entrega. Deus deseja que busquemos sua presença com diligência e sinceridade, que não nos contentemos com algo superficial, mas que realmente nos entreguemos a Ele em oração. O problema de orar deitado, muitas vezes, reside no fato de que essa postura nos leva à preguiça espiritual. Quando oramos deitado, nossa atitude muitas vezes reflete uma falta de compromisso e um distanciamento emocional da nossa oração. A oração se torna um hábito mecânico, um momento em que estamos fisicamente presentes, mas com a mente vagando para outros lugares. Orar deitado pode ser um sinal de que nos tornamos desinteressados na busca por uma verdadeira conexão com Deus, tratando a oração como um momento de descanso e não como um momento de comunhão profunda e íntima com o Criador. Deus nos chama a ser diligentes em nossa vida de oração. Em Colossenses 4:2, Paulo nos exorta: perseverai em oração, vigiando com ação de graças. A oração deve ser constante, uma prática diária em que buscamos a presença de Deus com a certeza de que Ele está ouvindo nossas palavras e disposto a nos responder. Não podemos ser preguiçosos em nossa oração, tratando-a como uma atividade periférica em nossa vida espiritual. A oração deve ser a base da nossa vida cristã, a chave para a nossa conexão com Deus. Quando oramos de forma apática, afastamo-nos de um relacionamento profundo e genuíno com o Senhor. Jesus também nos ensina sobre a importância de orar com fervor. Em Mateus 7:7, ele nos diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa promessa de Jesus nos lembra que Deus deseja nos dar boas coisas, mas para isso precisamos buscar com diligência e com um coração sincero. A oração não deve ser feita apenas quando nos sentimos desesperados, mas deve ser um ato constante de fé, um momento em que buscamos o Senhor com confiança e esperança. Quando oramos com expectativa, sabendo que Deus nos ouve, nossa fé é fortalecida e nossa relação com Ele se aprofunda. A oração de Elias nos ensina que, mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis, devemos orar com fervor e confiança no poder de Deus. Não devemos tratar a oração como uma prática sem vida, mas como uma ferramenta poderosa para buscar a vontade de Deus e ver o seu poder agir em nossas vidas. Quando oramos fervorosamente, com fé genuína, podemos ver Deus agir de maneiras extraordinárias, assim como Ele fez no Monte Carmelo. A oração fervorosa é aquela que reconhece a soberania de Deus, que se entrega totalmente a Ele, confiando em seu poder e em suas promessas. Portanto, ao refletirmos sobre o perigo de uma oração apática, somos desafiados a renovar nossa atitude em relação à oração. Precisamos orar com diligência, com fervor, com expectativa de que Deus está ouvindo nossas súplicas e que Ele responderá conforme sua vontade. Não podemos tratar a oração como algo superficial ou sem vida. Deus deseja que nos entreguemos a Ele de coração sincero, buscando sua presença com fé e confiança. Quando fazemos isso, nossas orações não são apenas palavras, mas poderosas declarações de fé que movem o coração de Deus e trazem transformação para as nossas vidas. A Bíblia nos ensina que a oração não é apenas um momento de expressão verbal, mas envolve nossa total entrega e reverência diante de Deus, o que inclui nossa postura física. Cada movimento que fazemos ao orar carrega um simbolismo profundo que reflete nossa atitude espiritual. Seja ajoelhando-se, levantando as mãos ou até se prostrando, todas essas posturas físicas expressam nossa total dependência de Deus e o reconhecimento de sua grandeza. Em Marcos 11:24, Jesus nos ensina: portanto eu lhes digo,
Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Aqui, ele nos lembra de que a fé é essencial para que nossas orações sejam ouvidas, mas também que a maneira como nos apresentamos a Deus tem um papel importante no processo de oração. Quando oramos, nossa postura física não é apenas uma questão de conveniência ou conforto, mas sim uma forma de expressar nosso respeito e nossa entrega a Deus. A Bíblia fala de várias posturas de oração e cada uma delas tem um significado profundo. Ajoelhar-se, por exemplo, é um ato que representa humildade e submissão diante de Deus. Ao se ajoelhar, reconhecemos que não estamos em posição de autoridade, mas de total dependência dele. Levantar as mãos, por sua vez, simboliza a entrega de tudo o que somos ao Senhor, em sinal de louvor e adoração. Quando nos prostramos, como Daniel fez, estamos dizendo a Deus que nos entregamos inteiramente à sua vontade, sem reservas. O exemplo de Daniel, em Daniel 6:10, revela a profundidade dessa entrega. Mesmo em meio à perseguição e à ameaça de morte, Daniel se inclinava 3 vezes ao dia para orar, abrindo as janelas de sua casa em direção a Jerusalém. Esse ato de oração constante, em uma postura de humildade e reverência, nos ensina que a oração não é algo esporádico ou casual, mas uma prática diária, uma demonstração de nossa dependência total de Deus. Ele não orava para ser visto ou para agradar aos homens, mas para manter sua comunhão com o Senhor. Essa atitude de Daniel de orar com fervor, mesmo diante da ameaça de morte, é um exemplo poderoso para nós de como devemos nos dedicar à oração, com reverência, persistência e humildade. Além disso, a postura em oração também reflete a condição do nosso coração. Muitas vezes, a maneira como nos apresentamos fisicamente diante de Deus pode ser um reflexo da nossa disposição interna. Quando oramos deitados, por exemplo, muitas vezes estamos dando espaço para a indiferença espiritual. O ato de orar deitado, sem uma postura de entrega e respeito, pode simbolizar uma falta de atenção ou de compromisso com o momento sagrado que estamos vivendo. Deus nos chama para uma postura de entrega total, onde nossa mente, corpo e espírito estão alinhados em busca da sua vontade. Quando nos entregamos de corpo e alma à oração, nossas orações se tornam mais eficazes, pois são feitas com um coração sincero e uma mente focada. Em 1 Timóteo 2:8, Paulo exorta: "Quero, portanto, que os homens em todo lugar orem, levantando mãos santas, sem ira nem contenda." Aqui, o ato de levantar as mãos simboliza uma postura de pureza e santidade, expressando a total entrega de nossa vida ao Senhor. Não é uma questão de fazer um gesto vazio, mas de apresentar-se diante de Deus com um coração puro e com uma disposição de adoração. Levantar as mãos, assim como ajoelhar-se ou se prostrar, é uma maneira de se colocar na presença de Deus com reverência, reconhecendo sua grandeza e sua soberania. Essas posturas físicas são uma extensão do nosso coração, um reflexo de nossa atitude interior. Além disso, devemos entender que a postura em oração não se limita apenas ao físico, mas também ao nosso estado de espírito. Em Filipenses 4:6, Paulo nos ensina: "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus." Isso nos lembra de que a oração deve ser feita com um espírito de paz e confiança, sem a ansiedade ou preocupação que muitas vezes nos impede de nos entregar completamente. A postura de oração é uma expressão do nosso coração, e Deus deseja que nos aproximemos dele com um espírito tranquilo, confiando em sua providência e entregando nossas preocupações a ele. Orar deitado pode ser um reflexo de uma atitude passiva ou desinteressada, enquanto a oração feita com uma postura mais atenta e reverente, como ajoelhar-se ou levantar as mãos, reflete uma disposição de alma mais consciente e dedicada.
Quando refletimos sobre o perigo de orar deitado, devemos lembrar que a postura não é apenas física, mas espiritual. A maneira como nos colocamos diante de Deus revela nossa disposição interna de buscar sua vontade e de nos submeter à sua soberania. Quando oramos deitado, muitas vezes estamos colocando nossa própria vontade e conforto acima da reverência e do compromisso com Deus. Em contraste, quando oramos com uma postura de respeito e humildade, estamos dizendo a Deus que nos entregamos totalmente a Ele, sem reservas. A postura em oração também nos lembra que a oração não é algo que fazemos apenas por obrigação, mas é uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus com reverência e devoção. Em Lucas 22, 41, 42, vemos Jesus no jardim do Getsêmani, prostrando-se e orando fervorosamente. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele se prostrou diante do Pai, reconhecendo sua total dependência e submissão à vontade divina. A postura de Jesus nos ensina que a oração verdadeira envolve entrega total, um coração disposto a ouvir a voz de Deus e a se submeter à sua direção. Portanto, a Bíblia nos ensina que a postura física em oração não é um mero detalhe, mas uma expressão profunda da condição do nosso coração. Ao orarmos, devemos nos aproximar de Deus com reverência, com humildade e com uma atitude de total entrega. A oração não é apenas uma formalidade, mas um momento de conexão íntima com o Criador, onde nossa postura física e espiritual refletem a sinceridade e a devoção de nosso coração. Quando nos ajoelhamos, levantamos as mãos ou nos prostramos, estamos expressando nossa total dependência de Deus, reconhecendo sua grandeza e sua soberania em nossas vidas. Que nossas orações, então, sejam sempre acompanhadas de uma postura sincera, de entrega total e de busca pela vontade de Deus em nossas vidas. Deus nos chama constantemente a um despertar espiritual em nossa vida de oração. Em Romanos 13, 11, Paulo nos exorta: E isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O apóstolo nos lembra que a vida cristã não pode ser vivida de maneira passiva. Devemos estar alertas, atentos aos sinais do tempo e conscientes da urgência do chamado de Deus. A oração é uma ferramenta poderosa nesse processo de despertar. Ela não deve ser algo casual ou esporádico, mas uma prática constante que nos mantém em comunhão com Deus, nos orienta e nos fortalece para os desafios diários. Em nossa caminhada cristã, muitas vezes nos acostumamos com a oração, tratando-a como algo rotineiro ou até mesmo automático. Isso é especialmente fácil de acontecer quando oramos deitado, de forma relaxada, quase como se a oração fosse uma obrigação a ser cumprida e não um momento sagrado de encontro com Deus. Quando oramos dessa forma, corremos o risco de cair na armadilha da indiferença. Tornamo-nos insensíveis às necessidades espirituais que nos cercam e a oração perde sua urgência. Quando a oração se torna algo sem emoção ou propósito, nossa vida espiritual começa a enfraquecer e perdemos a capacidade de perceber a presença e o agir de Deus em nossas vidas. É por isso que Deus nos chama a despertar. Ele quer que nossa oração seja feita com propósito, com dedicação e com um senso de urgência, pois como Paulo diz, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Cada dia que passa nos aproxima mais da plenitude da salvação que Cristo conquistou para nós. A oração é o meio pelo qual mantemos essa conexão viva com Deus e nos preparamos para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. É um convite
para permanecermos vigilantes, atentos aos sinais de Deus e prontos para cumprir a sua vontade. A história de Ezequiel nos oferece um exemplo profundo de vigilância em oração. Em Ezequiel 22:30, Deus diz: procurei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha diante de mim a favor da terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém encontrei. Deus estava procurando alguém que estivesse disposto a interceder pela cidade, alguém que estivesse disposto a orar com diligência e compromisso. Ezequiel recebeu esse chamado para orar pela cidade de Jerusalém, que estava em grande perigo, e Deus esperava que alguém se colocasse na brecha para impedir a destruição. O profeta se levantou e, com fervor, clamou a Deus. Sua oração não era apenas palavras vazias, mas um grito desesperado em favor da nação. Ezequiel compreendeu a seriedade do momento e se dedicou à oração com urgência, sabendo que, se não orassem, a destruição viria. Essa história nos ensina a importância de ser vigilantes em nossa vida de oração. Deus nos chama para estarmos atentos às necessidades ao nosso redor, para interceder pela nossa nação, pela nossa igreja, pela nossa família e até mesmo por nós mesmos. Quando oramos com essa consciência, com a urgência de que as almas estão em jogo, nossa oração se torna mais eficaz e impactante. A oração de intercessão, a oração que clama por mudança, por transformação, é uma oração que nunca perde sua relevância. Como Ezequiel, devemos nos levantar e nos colocar na brecha, orando com propósito, com fé e com uma visão clara do que Deus deseja fazer em nossas vidas e no mundo. Deus nos chama para despertar para a urgência de sua obra. A oração não deve ser vista como um hábito sem sentido, mas como a chave para a nossa comunhão com Ele e para o cumprimento de sua vontade em nosso meio. Quando oramos de maneira apática, nos distanciamos do propósito de Deus para nossas vidas. A oração é, na verdade, uma ferramenta poderosa para o nosso crescimento espiritual e para o avanço do reino de Deus. Ela nos fortalece, nos guia e nos prepara para sermos instrumentos de transformação em um mundo que está em constante mudança. A oração é uma prática que nos mantém alertas. Jesus nos ensina em Mateus 26:41 a vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Aqui, Jesus nos chama para estarmos atentos, para não sermos pegos de surpresa pelas tentações e dificuldades da vida. A oração, quando feita com intenção e com um coração voltado para Deus, nos fortalece para resistir ao mal e nos capacita a viver de acordo com os princípios de Deus. Quando oramos de forma constante e dedicada, nossa fé se torna mais sólida e nossa capacidade de discernir a vontade de Deus se amplia. A oração não é apenas uma prática religiosa, mas uma ferramenta de transformação que nos capacita a enfrentar os desafios da vida com coragem e fé. Portanto, ao refletirmos sobre a necessidade de despertar para a oração, somos desafiados a reavaliar a maneira como nos aproximamos de Deus em nossas vidas diárias. Estamos orando com propósito ou estamos apenas cumprindo uma obrigação? Estamos dedicando tempo e esforço para buscar a vontade de Deus ou estamos tratando a oração como algo sem urgência? Deus nos chama a orar com fervor, a ser vigilantes em nossa vida de oração, sabendo que a salvação está mais próxima a cada dia que passa. Quando oramos com essa consciência, nossa oração se torna uma prática transformadora que nos prepara para cumprir a vontade de Deus e ser instrumentos de mudança no mundo. Que possamos então despertar para a urgência da oração, não tratando-a como uma tarefa sem importância, mas como um momento sagrado em que nos conectamos com o Criador e buscamos seu poder para a transformação. A oração deve ser constante, fervorosa e cheia de propósito,
para que possamos cumprir a vontade de Deus e ver sua obra se manifestar em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. A oração séria e reverente é mais do que um simples ato de petição. Ela é um veículo pelo qual Deus realiza uma transformação profunda em nossos corações e em nossas vidas. Quando oramos de maneira sincera, com uma postura de entrega e fé, não apenas pedimos a Deus por respostas, mas abrimos espaço para que Ele nos transforme por completo. A oração não deve ser encarada como uma formalidade ou um hábito mecânico, mas como uma oportunidade divina para crescermos espiritualmente e nos aproximarmos mais de Deus. Ela é, na verdade, o meio pelo qual nos alinhamos com a vontade de Deus e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Em 2 Crônicas 7,14, Deus faz uma promessa poderosa. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa promessa é um convite para que nos arrependamos de nossos caminhos e nos voltemos para Deus com um coração sincero. A oração séria e comprometida é o meio pelo qual podemos experimentar o perdão de Deus e ver sua mão curadora operar em nossas vidas. Não se trata apenas de pedir bênçãos ou ajuda em tempos de necessidade, mas de nos colocar em um estado de humildade diante dele, buscando sua presença de maneira genuína. A oração é um canal pelo qual Deus nos alcança e começa a operar em nós. Quando oramos de maneira sincera, não apenas estamos nos comunicando com o Senhor, mas permitindo que Ele nos transforme. Em momentos de oração profunda, somos confrontados com nossos próprios pecados e fraquezas, mas também com sua graça e misericórdia. É na oração que encontramos força para nos arrepender e mudar, para abandonar nossos maus caminhos e buscar uma vida mais alinhada com a vontade de Deus. Deus não só nos ouve, mas também age em nosso coração, trazendo cura e restauração. A transformação que vem da oração séria é uma mudança profunda, que começa em nosso interior e reflete em nossas ações, pensamentos e atitudes. Quando buscamos a face de Deus em oração, nossa vida começa a ser moldada pela sua palavra e pela sua presença. Esse processo de transformação não acontece de uma vez, mas é contínuo. Cada oração sincera que fazemos, cada momento em que nos colocamos na presença de Deus, é uma oportunidade para sermos mais parecidos com Ele. A oração nos aproxima de Deus de maneira que nenhuma outra prática espiritual pode fazer. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que experimentaram uma transformação radical através da oração. O próprio exemplo de Jesus em sua vida de oração é o mais poderoso de todos. Ele, sendo o Filho de Deus, constantemente se retirava para orar, buscando a comunhão com o Pai e a direção para a sua missão. Em João 15:7, Jesus diz: Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Este versículo é uma promessa de que quando permanecemos em Jesus e em sua palavra, nossas orações não são apenas pedidos vazios, mas orações que trazem verdadeira transformação. Quando oramos com fé e devotamento, Deus age em nosso coração e nossas orações começam a refletir sua vontade. Quando buscamos a presença de Deus em oração, nossa relação com Ele se aprofunda. A oração nos leva a um nível mais íntimo de comunhão com o Senhor. À medida que oramos com sinceridade, nossa fé é fortalecida e começamos a entender mais claramente a vontade de Deus para nossas vidas. A transformação que ocorre através da oração séria não é apenas uma mudança nas circunstâncias, mas uma mudança interna que nos torna mais parecidos com Cristo.
Isso é o que Deus deseja para nós, que através da oração sejamos transformados, renovados e curados. A oração não é apenas uma ferramenta para pedir, mas uma ferramenta para crescer espiritualmente. Cada vez que nos entregamos em oração com um coração sincero, Deus começa a nos transformar. Ele nos revela áreas de nossas vidas que precisam de cura e nos dá a força para mudar. A oração nos permite ver as coisas com os olhos de Deus. E à medida que nos tornamos mais sensíveis à sua voz, nossa vida começa a refletir mais sua paz, sua sabedoria e sua santidade. O exemplo de Daniel também nos mostra o poder da oração séria. Em Daniel 9, vemos como ele orou com grande fervor e humildade, intercedendo pelo povo de Israel. Ele não orou de maneira superficial, mas com um coração contrito, reconhecendo os pecados de sua nação e buscando a misericórdia de Deus. Sua oração foi poderosa e Deus respondeu com graça. A oração de Daniel nos ensina que quando oramos com um coração sincero e comprometido, Deus nos ouve e responde de acordo com sua vontade. Quando oramos com seriedade, estamos nos entregando totalmente a Deus. A oração séria nos leva a uma posição de humildade e fé, onde reconhecemos que não temos controle sobre nossas vidas e que dependemos completamente dele. Essa postura de entrega é o que torna nossas orações eficazes. Deus não se agrada de orações vazias ou de corações que não estão dispostos a mudar. Mas quando oramos com sinceridade, com fé genuína, Ele responde, nos transforma e nos capacita a viver de acordo com sua vontade. A oração séria também tem o poder de trazer transformação não apenas em nossas vidas pessoais, mas também nas situações ao nosso redor. Em 2 Crônicas 7,14, Deus promete sarar a terra quando seu povo se humilhar, orar e se converter de seus maus caminhos. Quando oramos com um coração sincero e comprometido, Deus traz cura não só para nossas almas, mas também para a nossa família, nossa igreja e nossa nação. A oração é uma ferramenta poderosa que pode mudar o curso de nossa vida e da vida de outros. Portanto, devemos ver a oração não apenas como um momento de pedir, mas como uma oportunidade de transformação. Quando oramos de maneira séria e reverente, Deus começa a operar em nosso coração, nos moldando à sua imagem e nos capacitando a viver de acordo com a sua vontade. A oração nos transforma de dentro para fora, e é esse processo de transformação contínua que nos leva mais perto de Deus. Que possamos, então, buscar a Deus em oração com um coração sincero, com fé e devoção, permitindo que Ele nos transforme e nos use para a sua glória. Chegamos ao final dessa jornada de reflexão sobre a importância da oração em nossas vidas. A oração não é apenas um momento de pedir, mas uma oportunidade divina de nos aproximarmos de Deus, de ouvirmos sua voz e de permitirmos que Ele transforme nossos corações. A Bíblia nos ensina que a oração deve ser feita com reverência, com um coração sincero e com uma disposição constante para buscar a face de Deus. Deus nos chama para orar com fé, sem apatia, sem negligência, mas com a certeza de que Ele está ouvindo nossas súplicas e pronto para nos responder conforme sua vontade. Cada postura em nossa oração, cada palavra que dizemos, deve refletir nossa total dependência de Deus. Como vimos ao longo deste estudo, a oração séria, fervorosa e comprometida tem o poder de nos transformar, de nos tornar mais semelhantes a Cristo e de trazer cura e restauração para nossas vidas. Hoje o convite é para que despertemos para a verdadeira oração, não apenas como um hábito, mas como uma prática constante, um diálogo vivo com Deus, que nos transforma e nos prepara para cumprir seus propósitos. Que possamos orar com um coração puro e fiel,
buscando sempre mais da sua vontade para nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de nós, fortalecendo nossa vida de oração, nos tornando mais sensíveis à sua voz e transformando nossas vidas para a sua glória. Amém.